Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estão de alguma forma, não apenas aqui, mas sendo alcançadas por este vídeo, que neste momento agora o Teu Espírito Santo esteja trazendo, ó Pai, cativamente a obediência de Cristo. Que toda distração, toda perturbação, toda mente confusa, mente passiva, seja agora levada à obediência de Cristo. Para que a Tua palavra, para que o objetivo dela possa alcançar, ó Deus, frutos nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que é aquele que age tanto de perto como de longe, esteja agora alcançando essa pessoa. Que em nome de Jesus, o Senhor possa ser glorificado através dessa palavra. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor como um canal, um vaso nas Tuas mãos. Ó Deus, na minha limitação, eu não tenho nada a oferecer a essas pessoas, mas eu sei que o Senhor em mim, eu posso todas as coisas. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, ó Deus, ó Deus, compartilhar com estas mulheres, com estas pessoas, que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja também trazendo fluir, para que possa, ó Deus, fazer tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, elas possam entender e compreender que é algo do Senhor para as nossas vidas. Nós Te agradecemos, confiando de que muito mais o Senhor fará nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você crê que Deus falará com o seu coração? Olha, essa mensagem de hoje, eu fiquei pensando num tema. E depois de, eu estava orando, buscando no Senhor, aí eu me lembrei de um filme que se chama De Volta para o Futuro. Vocês lembram? Quem é da minha época deve lembrar. As mais novas talvez não conheçam. Mas foi um filme que fez muito sucesso, né? De Volta para o Futuro. Só que eu vou completar. De volta para o futuro e deixando o seu passado. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, olha, você vai voltar para o futuro, mas abandonar o seu passado. Não seja tímida. Vamos abandonar nessa noite o nosso passado. Uma das coisas que o homem sempre buscou, e o homem tem, eu acredito, ainda buscado, é o desejo de viajar no tempo. Alguém aqui já pensou em viajar no tempo? Ninguém? Ah, tá, mais gente. O desejo das nossas, do homem é o quê? Uma condição de voltar no passado. Aí você pensa, olha, eu faria tudo diferente. Tudo diferente. Se eu tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, eu com certeza consertaria muitos erros. Geralmente nós queremos voltar no passado para consertar erros. É ou não é? Só que isso é uma ilusão. Olhe para quem está do seu lado e diga, ilusão. Não vou apresentar para você a máquina do futuro nem do passado, não tem como. E o problema disso é que muitas pessoas se veem atadas e presas por causa do seu passado. Elas vivem se martirizando por aquilo que aconteceu. Há quem diga que algo que você nunca vai poder fazer é mudar o seu passado. Você não vai poder mudar um minuto que seja. Quantas situações, às vezes as pessoas falam, mas é um minuto. Lembra aquela coisa que a gente fala, foi um minuto de bobeira? E se pudesse voltar só nesse um minuto de bobeira, você não teria feito a bobeira. Mas não tem como. Não tem como. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. E o grande problema é que hoje nós vivemos presas, muitas vezes, pela culpa. Gostaria que você anotasse um dos significados da culpa. O sentimento. A culpa é um sentimento. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por você mesma. E talvez, até mesmo aquelas que temem ao Senhor, que esse
seja o desejo do seu coração, cada dia mais e mais temer ao Senhor, é ter feito algo reprovável aos olhos do Senhor. Aí a culpa, ela tenta ficar o tempo todo. Você parece se ver atada. O tempo todo a palavra, as frases que vêm é se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Aí tem aqueles que eu creio que é uma fuga, que tem a culpa e tem a fuga. Aí hoje se vê muitas pessoas dizendo assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. De nada. Parece que é mais fácil, né? Por quê? E é um grande perigo isso, não se arrepender. Primeiro do ponto natural, porque está mostrando que você não está reavaliando a sua vida. Você está apenas vivendo momentos. Você não está, vendo e amadurecendo com as situações. Nós precisamos aprender a tirar até das coisas ruins, coisas boas. Você aprendeu com situações. Você só hoje viu de uma forma diferente porque você amadureceu. Porque você olha aquela situação e reavalia ela e você hoje fala, eu agiria diferente. Hoje eu faria totalmente diferente. E o outro grande problema de quem não se arrepende é que essa pessoa, ela está condenada a viver separada eternamente de Deus. Porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz. Amém? Olhe para quem está do seu lado e fala assim, arrependa-se daquilo que feriu a Deus. A culpa, ela não vem de Deus. Deus, ele ao contrário, ele nos dá o seu perdão. Olhe para quem está do seu lado e fala, olha, abandone a culpa e receba o perdão. O perdão primeiramente de Deus, porque o perdão de Deus é o que nos faz livres. Há quem diga que fala assim, quando você entrega a sua vida para Deus, você decide viver segundo a vontade de Deus. Existem pessoas que acham que agora eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro. Sendo que na verdade você se tornou livre. Livre de uma vida de pecado, livre de uma vida separada de Deus. Você sim é livre. A palavra diz o quê? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quando você conhece e vem para Jesus, você é livre. E livre, inclusive, do fardo da culpa. Muitas vezes estamos vivendo presas por estarmos desligadas de Deus. Você acha, entende? Eu sempre digo isso. Muitas coisas nós entendemos com a nossa mente, mas parece que não desce para o coração. É fácil você ouvir alguém dizendo, mas Deus te perdoou. Mas Deus, Ele quer te dar uma nova chance. Você até entende isso, mas parece que no seu coração você não consegue. Você se culpa. Você olha e avalia o teu passado e diz assim, mas eu fiz tudo errado. Há quem, um jovem senhor aqui do nossa comunidade, que uma vez nós fizemos um curso, foi muito engraçado, porque daí aquele curso, ele trouxe a nós algumas revelações, como é viver uma vida de bênção. Aí quando perguntou para ele, como que foi para você? Ele falou, olha, se tivesse um manual para fazer errado, eu não tinha acertado tanto. Porque realmente, para fazer errado a gente não precisa se esforçar. Mas para fazer o bem nós precisamos. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos fazer o certo. A nossa ânsia por mudar o passado nos torna cada vez mais independente de Deus. E quando eu pensava sobre isso, eu pensava assim, você já pensou se você tivesse a oportunidade de quando você erra, você voltar no passado e consertar? Como seria? Num primeiro momento talvez você diga assim, seria bom. Mas não seria. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já não permitiu isso ao homem. Deus sim, Ele anda pelo tempo, Ele é atemporal. Mas nós temos o tempo, nós não podemos mexer no tempo. Nós só temos o agora para viver. Por mais que você tenha planos para o futuro, esse futuro pertence
a Deus, você não tem o controle dos seus dias. Você faz planos de levantar amanhã cedo, mas se o Senhor intervir, não vai. Até assustou. Prender a respiração. Não tem como. Você pode até fazer planos, mas você tem que confiar de que Deus está no controle. E se você não pode mexer no seu futuro, você muito menos pode mexer no seu passado. E isso é muito bom. Porque o que Deus, eu creio que Ele quer nos ensinar é que cada vez mais nós precisamos render todo o controle dEle nas mãos dEle. O ser humano, ele quer ser independente de Deus. Se você tivesse uma máquina do tempo, você seria cada vez mais independente de Deus. Porque você seria autossuficiente. Você mudaria e faria do jeito que você quisesse, né? Da maneira que você sonhou, da maneira que você hoje avalia. Só que o problema é que o futuro, ele sempre vai vir. E com certeza, lá na frente, você vai reavaliar novamente, você vai falar, poxa vida, não era bem assim. E novamente vai querer voltar. Só que isso não é possível. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a entregar todo o controle das nossas vidas a Ele. A confiar nele. No mês passado, nós falamos sobre essa confiança em Deus. Nós estaremos, eu creio que mais breve, essa ministração estará disponível no YouTube, lá no canal do Ministério Elielas. E você pode assistir, você que não veio. Nós falamos sobre essa confiança, confiar as nossas vidas na mão de Deus. Mas hoje eu quero abordar com você, né? E aquelas situações que não há mais como serem mudadas. O que foi, foi. Não tem como voltar no passado e fazer de novo novamente. Um exemplo. Você talvez tenha tido uma gravidez indesejada e você decidiu que naquele momento, pelas suas condições, talvez por uma condição do namorado, da pessoa a qual você estava, essa pessoa não quis assumir essa criança, você se viu sem saída. E você naquele momento falou, olha, para mim, para essa criança, é melhor eu abortá-la. E durante aquele momento, isso foi algo, uma decisão, que no momento trouxe alívio. Só que hoje você olha para o seu passado e você vive um fardo de culpa. Você olha e fala assim, eu não deveria ter feito isso. Eu poderia ter enfrentado isso, eu poderia ter mudado essa situação e estar hoje com essa criança. Talvez você, o inimigo da sua alma, ele tente tanto contra você, que ao você ver uma criança na idade da que esse filho seu estaria, ele traz fardo de culpa. Talvez hoje você nem se sinta capaz de gerar um filho, porque você fala, não, eu matei um, eu tirei uma vida, e eu não sou digna hoje de ter essa criança. Se você pudesse escolher algo, você falaria, olha, eu voltaria ao passado, e eu faria tudo diferente. Eu criaria essa criança, assumiria esse relacionamento. Só que hoje, há como mudar isso? Tem como você trazer de volta essa criança? Tem como hoje você voltar no passado? Não tem. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Situações que hoje não tem mais como mudar. Não tem mais. Aí você fica o tempo todo pensando, se tivesse criado, se eu tivesse gestado, se eu tivesse isso. E talvez quantas outras situações o próprio Espírito Santo vai trazer à sua mente agora. Que você, quando olha a sua situação hoje, você, para ter o controle, você olha para trás e diz assim, se eu tivesse feito dessa forma. Talvez você, moça, se entregou precipitadamente a um rapaz, e na ânsia falar assim, ninguém mais vai me aceitar. Eu vou ter que casar com ele.
Porque o dia que eu for contar para o meu esposo que eu tive uma relação sexual antes do casamento, ninguém vai me aceitar. Aí, precipitadamente, você fez o quê? Se casou. Se casou sem amar, se casou, né, fora totalmente dos propósitos de Deus. O que vai fazer hoje? Separar? Não, né? De forma alguma. São situações as quais hoje você precisa entregar o controle a Deus para que Ele mude a sua situação. Para que Ele mude o seu futuro. Não adianta ficar pensando, se eu tivesse contado, se eu tivesse, né, não me casado com fulano, isso. Não. Talvez você não esteja desfrutando do melhor de Deus porque você ainda fica olhando o seu passado. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, saia do passado. Saia do passado. Deus é Deus do impossível, mas Deus não faz mágica. Deus não trabalha com magia. Tem gente que quer que Deus jogue um pó de pirlim-pim-pim, né? E mude a situação. Deus volta no meu passado e que isso não tenha existido. Não tem como. Não tem como. Deus, Ele trabalha com o impossível, mas nós precisamos também sermos inteligentes, porque Ele nos fez inteligentes. Nós somos responsáveis por aquilo que decidimos nas nossas vidas. Lá no início, o homem, quando ele se afastou de Deus, quando ele pecou, ele decidiu ali que ele teria o controle sobre a sua própria vida, e ali foi entregue a ele o livre-arbítrio. Você é livre para fazer as suas escolhas. Totalmente livre. Mas há uma frase que diz assim, que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneira das suas consequências. Você decide o que você quer da sua vida. Ninguém pode fazer nada. Ninguém pode, né? Deus até, eu falo assim, olha, de pessoa, se fosse assim, quando a gente fosse tomar uma decisão fora da vontade de Deus, quando nós fôssemos fazer algo que não é da vontade de Deus para a nossa vida, se Deus mandasse um raio, congelasse a imagem, voltasse, né? Seria tudo mais fácil. Mas essa não é a realidade. Nós não somos brinquedinhos de Lego na mão de Deus. Você tem uma vida para viver e o futuro de bênção para você só estará disponível se você entregar todo o controle nas mãos do Senhor. Ele tem um futuro de paz para você. Ele não tem um futuro livre de aflições, de tribulações. Você vai vir tempestade? Vem tempestade. Vem dias maus? Vem dias maus. Só que quando você tem a sua vida no controle de Deus, quando a sua vida está totalmente no centro da vontade de Deus, você tem a confiança de que Ele está com os olhos sobre você. De que Ele não vai te jogar de lado e te entregar a sua própria sorte. Mas o grande mal do ser humano é o quê? Entregar somente aquilo que ele não tem mais controle. Entregar quando ele perdeu totalmente o controle. Tem gente que tenta de tantas formas ter o controle da situação. Tem gente que tenta simpatia, né? Vou fazer simpatia, vou fazer mandinga, vou fazer não sei o quê, vai mudar, achando que isso muda alguma coisa, muda o coração de alguém, muda aquilo. Não. Essas coisas só atraem sobre a sua vida mais maldição ainda. Tem gente que confia suas vidas a horóscopos. Guia, o signo. Sendo que uma vida pautada e uma vida colocada na presença de Deus, ela tem a garantia de um futuro de paz. Pare de confiar naquilo que você tem controle. Lê lá o signo do dia e diz assim, olha, o seu dia será muito bom hoje se você sair com a cor vermelha. É fácil, né? Saio de vermelho e tenho o controle da situação. Isso é uma verdade? Não. É uma mentira. Agora, entregar a confiança de que ainda que venha o dia mau, ainda que você não possa
fazer nada pelo seu futuro. Você não tem o conhecimento de 1 minuto a mais que seja daqui para frente. Nada. Mas você confia que Deus está no controle. Você confia que Deus é soberano e que Ele cuida dos seus. Diga para quem está ao seu lado, Deus cuida de você. Confie nele. Mas diga como quem crê. Eu ouvi uma frase há algum tempo atrás que diz assim, que quando nós perdemos o controle das nossas vidas e entregamos o controle a Deus, aí sim nós estamos no lugar certo. Enquanto nós temos como manipular situações, enquanto nós temos como falar, Deus não é bem assim, eu posso fazer dessa forma, vai ser desse jeito. Enquanto eu tenho o domínio e o controle de alguma forma, Deus não pode fazer nada por mim. Mas quando existe aquela situação, onde você não tem mais para onde ir, onde você não tem mais o que fazer, aí você faz como nós lemos no início. Abra sua Bíblia lá. O Salmo 121. É quando tudo se torna um caos, que você diz como salmista: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Os nossos olhos têm que ser colocados nele. É na hora dessa tempestade que você tem vivido na sua vida. Essa situação que você não vê a saída. Você olha naturalmente e você vê que você chegou no final da linha. Se você não passou por isso, talvez um dia você passe. Se você tiver sua vida no controle de Deus, ainda que a tempestade ela vem, mas talvez você possa um dia auxiliar alguém com isso, abençoar outras pessoas que estejam passando por um contexto de luta. A tempestade ela vem para casa firmada sobre a rocha e vem para casa firmada sobre a areia. Só que a diferença é que mesmo os ventos fortes, batendo sobre aquela casa que foi construída sobre a rocha, alicerçada em Jesus, mesmo que os ventos venham fortes, essa casa não cairá. Aí você diga, mas então fiquei sabendo disso muito tarde, que a minha caiu. Como diz o ditado, a casa caiu. É hora de reconstruir em cima da rocha, sustentada na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? A Bíblia relata a história de um homem que não pôde mudar o seu passado. Eu não sei se você conhece a história de um homem que é conhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Alguém sabe quem é? Davi. Davi poderia ter na palavra de Deus somente os triunfos, somente as coisas boas, mas Deus fez questão de mostrar uma situação na vida de Davi, onde ele foi incapaz, mesmo sendo rei e tendo controle de todas as coisas, mesmo assim, ele passou por uma situação onde ele precisou confiar em Deus. O rei Davi, num tempo de guerra, um tempo onde era para ele estar guerreando, onde os reis saíam para a guerra, você pode depois acompanhar, anote para você ler em casa. Está lá eu não vou ler toda a história, eu vou me atentar depois a outro episódio, mas você pode ler em 2 Samuel 11, você vai ler este relato lá. Quando era um tempo onde os reis saíam para a guerra, e Davi, ele mandou alguém no seu lugar e ficou no palácio, descansando.
mas não na presença de Deus. Ele ficou descansando, e a palavra diz que ele levantou um dia e saiu no terraço. Quando ele saiu no terraço, ele viu uma mulher muito bonita. Uma mulher, talvez com um corpo escultural. E essa mulher estava se banhando, tomando banho no terraço. E quando os olhos de Davi foram sobre aquela mulher, ele falou assim: não, eu quero essa mulher para mim. Ele, como rei, tinha o controle. Só que algo fugia do controle dele, porque essa mulher, ela era casada. Essa mulher, ela tinha um marido que, inclusive, estava em guerra, que era o famoso Urias. Só que mesmo assim, o rei Davi, ele decidiu possuir aquela mulher, ter uma noite e ceder aos seus desejos e se deitar com aquela mulher. E aconteceu que aquela mulher, ela engravidou de Davi. Davi, na hora que ela mandou notícia, disse assim: olha, eu engravidei. E eu acho muito interessante, porque a palavra deixa claro que ela estava no tempo que ela tinha acabado de se tornar pura novamente. Porque naquela época, a mulher ela ficava afastada quando ela estava no seu período menstrual. E tinha acabado. Então, se tinha acabado, o marido dela estava na guerra. Quem era o pai? Davi. Davi era o pai daquela criança. Davi, no controle de tudo, pensou, falou: não, se for ver pela lei, vai morrer eu e ela. Porque o adultério morria tanto ela como ele. Então, já que eu tenho controle, eu vou manipular a situação. E naquele momento, Davi chama um dos oficiais e fala assim: olha, coloca o marido dela na frente de batalha. Coloca Urias na frente da batalha. Na hora que tiver o confronto mesmo, porque o que iria acontecer? Ele iria morrer. E daí sim ele poderia tomar a mulher de Urias para si. Aí sim ele poderia, depois que passasse o período do luto, tomar essa mulher para ele. Passou ali 7 dias de luto, ele a levaria para o palácio, teria relações com ela. Naquela época não sabia de quantos meses nascer criança. Podia nascer de quantos dias fossem. Ninguém ia descobrir o pecado de Davi. Só que os olhos do Senhor, ele vê todas as coisas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: os olhos do Senhor veem todas as coisas. Posso fugir para onde for, mas da presença dele não tem como. Esse homem morre, vai para frente. Perdão, pulei a história, volta um pouco. Na verdade, ele mandou chamar Urias, e quando ele mandou chamar Urias, ele falou assim: olha, deixa ele deitar. Eu adiantei a história. Deixa ele deitar com a mulher, traz ele da guerra, ele vai deitar com ela, vai achar que o filho é dela e pronto. Pronto, resolve a situação. Só que Urias vem e não deita com a mulher. A mulher continua grávida de Davi. Até então, Urias ia ser aquele que ia criar, né? E foi então quando Davi decide colocar Urias à frente da batalha e daí sim matar. Esse homem foi morto. Então, Davi ali não apenas adulterou, como também cometeu um homicídio. Ele trouxe, depois desse episódio, ele trouxe Betseba para o palácio e a criança nasceu. Só que agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, que é onde eu quero chegar com você. Lá em Samuel, 2 Samuel 12. Eu vou ler rapidamente. Nós vamos ler do versículo 1 ao 25, para que você entenda. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele
bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Natã disse: você é o homem. E continuou: assim diz o Senhor de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e o darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a sua roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou a sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu o nome do menino de Gedidias. Amém? Nós vimos aqui essa história, que depois de todo o pecado, de tudo aquilo que Davi fez,
Não havia como ele mudar o seu futuro. A consequência era a morte daquela criança. Ele não morreu devido ao pecado dele. A consequência era o adultério dele, que ele fosse morto. Mas aquela criança morreu no lugar dele. E onde eu quero que você se atente, em qual situação na sua vida que você tem visto que não há mais tempo para olhar para trás? Davi, eu creio que naquele período onde ele ficou orando por aquela criança, porque a palavra nos diz que ele ficou 7 dias, deitado sem comer, somente clamando por aquela criança, para que Deus tivesse misericórdia. E o que aconteceu? Adiantou alguma coisa? Não. Aquela criança morreu. E aquelas pessoas olharam para Davi e disseram: agora ele vai se matar. Esse homem vai fazer uma loucura. Porque durante aquele tempo, onde a criança estava doente, ele ficou do jeito que ficou. Só que Davi entendeu que o passado dele, ele não poderia mais mudar. Mas ele poderia mudar o seu futuro. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: há um futuro de paz à sua frente. Talvez durante aquele período, daqueles 7 dias onde veio o arrependimento sobre a vida de Davi, ele deve ter pensado: se eu tivesse ido para a guerra. Se eu tivesse levantado 20 minutos depois, não tinha pego essa desgramenta tomando banho. Se eu tivesse feito aquilo. Só que Davi, ele viu que ele não poderia mudar nada do que era o passado dele, a não ser se arrepender do seu pecado. E nós vimos que quando ele se arrependeu, Deus o perdoou. Nós lemos isso no versículo 13, quando Natã diz: o Senhor perdoou o seu pecado. Independente do que você tenha feito na sua vida, o Senhor, Ele tem disponível para você o perdão. Amém? Você não sabe o que eu fiz na minha vida. Você não conhece o meu passado. Nem quero conhecer. Eu não sei o que você fez. O Senhor sabe. Mas Ele quer hoje não te fazer ficar presa a Ele. Mas Ele quer dizer: olha, eu conheço o seu passado e conheço o futuro de paz que eu tenho para você. Um futuro que talvez você nem sonhe nos seus mais belos sonhos, mas eu tenho. E ali, independente de todo o controle que o rei podia ter, Davi se viu dependente do controle de Deus. Era hora de falar assim: agora é tudo ou nada. E houveram algumas coisas que Davi, ele fez. Anote aí para você tomar esses passos hoje na sua vida. E nós já vamos encerrar. Primeira coisa que Davi fez foi levantar-se. Eu pergunto para você: que situação você tem sido presa no seu passado, que tem te feito ficar prostrada, perdido o desejo de continuar a viver? Hoje as pessoas, elas tentam contra as suas próprias vidas. Eu acredito que quando a pessoa ela tenta tirar a sua própria vida, ela apenas não quer mais viver porque ela vê que ela perdeu o controle de tudo. E por quê? A única saída que essa pessoa teria era devolver o controle para Deus. Devolver o controle para Deus, para que Deus mude a sua situação. Nós devemos pensar que quando pensamos em tirar a nossa vida, a nossa própria vida, tentar contra nós estamos de certa forma dizendo: Senhor, o Senhor não pode fazer nada. Eu perdi o controle. O que eu vou fazer agora? E é nessa hora que nós precisamos falar: Senhor,
assuma o controle da minha vida. Eu vivi até aqui, eu não sei qual a sua idade. Eu não sei se você tem 20, 30, 50, 70, 80 anos. E talvez o seu passado sejam 80 anos, 60 anos, 50 anos, eu não sei. E você fala, mas agora começar tudo de novo? Eu creio que Deus ele tem os melhores anos reservados para a sua vida. Talvez você olhe e fale, mas eu não tenho muita perspectiva. Eu tenho ainda para frente, talvez menos do que eu já vivi. Mas decida nessa noite a viver o melhor de Deus. Decida falar, Deus, eu quero perder o controle para que eu entregue ao Senhor e a minha vida, ela tome outro rumo. E Davi, quando viu que aquela criança, ele não podia mais fazer nada. A morte é assim. Eu não sei, talvez, se você anda prostrada pela morte de alguém. Nós sabemos o quanto é difícil a perca de um filho. Só quem passa sabe. O sofrimento, e às vezes é um luto que nunca cessa. E você continua prostrada. Você continua ali chorando aquele luto. Mas não tem mais nada a se fazer. Talvez você chore por um abuso que você sofreu, o qual gerou em você marcas profundas. Abuso do pai, abuso de outra pessoa, a qual você achava que essa pessoa iria cuidar de você. Só que você está presa àquilo, você não pode mais mudar aquela situação. O que aconteceu, aconteceu. Você não pode voltar lá e fugir daquela pessoa. Você não pode hoje voltar no seu passado e fazer algo, descobrir uma doença que levou o seu filho, levou o seu marido, levou alguém que você amava. Você fala, se eu tivesse descoberto antes. Eu não sei se talvez exista de alguma forma ou aqui ou onde essa mensagem chegar, pessoas, e isso acontece. Pessoas que tiveram acidentes trágicos de carro e elas estavam na condução e outros morreram e ela até hoje está prostrada, dizendo, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse olhado e não atravessado sem olhar do lado, se eu tivesse diminuído a velocidade, se eu tivesse, não tem mais o que fazer. Não há como mudar o passado. Mas Deus te trouxe hoje aqui para que você possa ter um futuro nele. Para que você faça como Davi. Davi diz o quê? Levantou-se. Depois, acompanhem comigo ali no versículo 20. Ele levantou-se. Levante-se. Pare de viver com o fardo do passado. O lavar-se. Hoje o Senhor te chama a se lavar no sangue do Cordeiro, que nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado é purificado através do sangue de Jesus. O Senhor te convida a se levantar, mas a se lavar nele, a buscar nele. Depois diz o versículo que ele perfumou-se, ungiu-se. Você precisa buscar ser cheia da presença de Deus. Você precisa deixar com que o Espírito Santo, ele unja essas feridas que estão abertas há não sei quanto tempo, as quais de tanta forma você tentou cicatrizar. Falar, não, se eu fizer isso vai mudar, se eu fizer aquilo vai mudar, se eu fizer aquele outro. E o que você viu foi que cada vez você se afundou mais e mais em você mesma. Nada mudou, você só caminhou cada vez, como diz, né? Em vez de cavar para sair do buraco, está cavando cada vez mais para baixo. É hora de falar, Deus, cura a minha vida, unge as minhas feridas. O Senhor, Ele pode, Ele quer ungir você. E diz assim, que Ele trocou de roupa. Chegou a hora de deixar para trás essa roupa, essa vida que você tem vivido, talvez de destruição, de pecado, de culpa, de autopiedade.
É hora de falar: Senhor, me tira essas vestes de tristeza e me veste com as tuas vestes de alegria. Deus tem vestes de alegria, Deus tem uma roupa nova para você. Há uma parábola do filho pródigo, diz que ele se afastou do Senhor, ele se afastou do Pai. E quando ele voltou, ele estava ali, ele já havia comido da sujeira, da comida de porcos. E naquele momento, quando ele volta para casa, todo mulambento, todo sujo, o Pai lhe dá roupas novas. Você não pode mudar o seu passado, mas Deus quer te dar novas vestes nessa noite. Vestes de uma mulher que novamente será digna. O teu passado é um passado do quê? Como você era conhecida? A adúltera? O Senhor, Ele quer te dar novas vestes. Vestes de uma mulher que se encontrou com o Senhor Jesus e teve a sua vida transformada. Moça, qual é a sua fama lá fora? Como os rapazes olham para você? Como aquela que já beijou e já ficou e, tantas outras coisas mais. Nessa noite Ele quer te dar novas vestes. Ele quer que um rapaz olhe para você e veja o valor que você tem em Deus. E veja o quão preciosa você é. E deseje pagar esse preço pela sua vida. De tê-la só para Ele. Qual é o seu passado? Quais são as vestes de culpa que você tem vestido? Nessa noite Ele quer te dar vestes novas. E depois diz que Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. É hora de ir para o Senhor adorando a Ele. Pare de murmurar. Pare de ficar, se Deus não tivesse deixado isso acontecer, se Deus isso, se Deus aquilo. Chega. Esse tempo tem que ficar aqui e hoje. Comece a adorar a Deus. O adorar, nós achamos que é só cantar. Não. Você adora a Deus por aquilo que Deus é. Deus, Tu és soberano. E ainda que a minha vida esteja da forma que está, eu creio que o Senhor está no controle. Porque o Senhor é bom, o Senhor é grande. Eu te adoro porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E a misericórdia deste Deus é a causa que eu e você estamos aqui. Se não fosse a misericórdia dele, como diz a sua palavra, se renovar nessa manhã, nem eu nem você estaríamos aqui. Para ter a oportunidade de recomeçar. De ouvir a palavra que vem dele e receber dele vestes novas. E entrar na presença dele e o adorá-lo. E por último, diz no versículo, no final, e voltando ao palácio, pediu que preparassem uma refeição e comeu. Ele alimentou-se. Você precisa sair daqui decidida a começar a olhar as coisas conforme os olhos de Deus. Alimentar-se daquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. As promessas, os sonhos e deixar para trás o lixo que até hoje você se alimentou. E para finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia num texto escrito por um homem que era conhecido como Saulo, perseguidor da igreja. Este homem, por perseguir a igreja, ele viu um jovem ser morto com o seu consentimento por pregar a palavra de Jesus, pregar a palavra de Deus. Este homem, ele poderia ficar olhando para o seu passado, preso àquilo que ele fez, mas Deus transformou a história deste homem. Mudou o nome dele para Paulo.
E hoje, se eu e você recebemos tanto das promessas de Deus, é porque Paulo foi um vaso nas mãos do Senhor. E ele escreve assim, abra comigo em Filipenses 3, versículo 12. Ouça com muita atenção. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, diga comigo, prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus tem um futuro para você. Um futuro de paz. Um futuro onde a sua história, ela pode ser transformada. Você não vai poder mudar o seu passado, mas hoje você pode decidir escrever uma nova história. Abandonando tudo aquilo que já não tem mais jeito. E falando: Deus, hoje eu entrego o controle nas suas mãos. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais como agir. Eu entrego todo o controle ao Senhor. E você possa fazer como Davi, se levantar para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode se colocar em pé? Nós vamos orar. Eu creio que o Senhor falou com você nessa noite. Eu creio que o Senhor trouxe ao seu coração aquilo que precisa, de uma vez por todas, ser deixado para trás. Toda a culpa do passado, aquilo que você não pode mexer, aquilo que você não pode fazer. E que nessa noite, o desejo do seu coração seja falar: Deus, eu quero ir adiante. Eu não sei. Nós cantamos que mesmo em meio aos trovões, agitação do mar, que é aquilo que os nossos olhos naturais veem. Não tem como nós fazermos uma oração aqui, você voltar para a sua casa e tudo está diferente. Não tem. Mas você pode sair daqui sendo levada pelas asas do Espírito, que vai te levar a ver onde você não está conseguindo ver. Eu não posso te levar acima dessa tempestade que você tem vivido. Eu não posso dizer: olha, será assim, 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 assim. Eu não posso dizer para você o que Deus vai fazer. Eu não sei. Eu não sei os planos de Deus para a sua vida. Eu não sei como Deus vai arrumar essa situação a qual você está. Mas eu quero dizer para você: entregue o controle a Ele nessa noite. Confie de que Ele sim, Ele, somente Ele pode te levar adiante. Ele pode te levar a olhar acima de toda e qualquer situação. Se você crê que Ele é o Deus do impossível. Amém? Feche os seus olhos. O Espírito Santo, Ele quer trazer esperança novamente ao seu coração. Que o próprio Deus, Ele possa mover no mais íntimo do teu ser nesta hora. E te trazendo a revelação daquilo que você precisa de uma vez por todas. Deixar para trás. Levantar-se nessa noite. O que você podia fazer, você já fez. Hoje você só pode se lamentar. Somente chorar por aquilo que você deixou de viver. Chorar pelo erro cometido. Mas a proposta do Senhor nessa noite é você vir e voar além. Deixar Ele te levar além.
Deixar Ele te levar aonde os seus olhos naturais não enxergam mais. Se o diabo tem dito para você que acabou, pode ter certeza que nesta noite o Senhor, Ele diz: filho, é porque Ele sabe tudo aquilo que eu quero fazer em você. Ele sabe. Deus tem insistido na sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus tem insistido. Deus tem agido. Deus tem usado pessoas para te atrair e falar: olha para mim, eu estou aqui. Até quando você vai manter o domínio? Até quando você vai ficar sofrendo? Oh, Espírito Santo, peça para Ele. Cobre-me com suas Tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Oh, Espírito Santo, minha alma está segura. Descansarei, pois sei que és Deus. Enquanto os instrumentos continuam tocando, eu quero convidar você que talvez esteja aqui nessa noite, diga assim: olha, eu não tenho força para me levantar. Eu até quero, eu até desejo, mas eu não consigo. Eu não sei a situação que você se encontra. Se é o luto que não quer cessar, a dor da perca de alguém que não cicatriza. É tanta falta. E você só pensa: ah, se estivesse aqui tudo seria diferente. Eu não sei se é o marido, a esposa que já foi embora e já tem outra família e já tem outros filhos, que você vê que nada mais pode acontecer. Eu não sei. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado. Eu quero chamar as intercessoras para estarem aqui à frente. E enquanto nós cantamos novamente esse refrão, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui. Essas mulheres, elas vão orar com você. E elas vão orar falando: Deus, que o teu Espírito Santo a fortaleça nessa noite. Que o teu Espírito Santo a levante para viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Oh, e o Senhor, Ele cuidará de você. Saia do seu lugar. Se nós tivermos mais pessoas para estarem ajudando em oração,
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele está aqui. Eu gostaria de chamar intercessoras, por favor. Tem pessoas aqui que estão precisando de oração. Oh, em nome de Jesus. Histórias serão mudadas nessa noite. Oh, o Espírito Santo, Ele está aqui. Oh, creia. Creia. Creia que um futuro de paz e de bênção, aquilo que você não pode mudar, aquilo que você perdeu o controle, entregue nessa noite. Entregue nessa noite ao Senhor e Ele mudará a sua história. Oh! Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, Comece a se ver. a tempestade eu Feche os seus olhos e com olhos de fé comece a se ver acima dessa situação. Peça para que o Espírito Santo toque em você nessa hora, descansarei. para que você veja além, além do que os seus olhos naturais veem. Oh, Espírito Santo, traz cura. Levanta aqui, Senhor, mulheres, ó Pai, que glorificarão Teu nome. Mulheres, ó Pai, que através dessa situação testemunharão o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso. Oh, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Você pode colocar a mão nessa mulher que está ao seu lado, que está aí ao seu lado. Olha para ela e diga assim: olha, tira os olhos da tempestade. Diga olhando nos olhos dela, diga assim: tira os olhos da tempestade. Fala assim: vem com o Espírito Santo. Ele quer te levar bem mais alto. Oh, bem mais alto. Oh, onde você nem imagina. O Senhor, Ele quer trazer vida. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, traz de novo alegria. A alegria de viver. Oh,
faz aquilo, ó Pai, que eu não posso fazer. Leva, Senhor, esta noite, essas mulheres a provarem do descanso do Senhor. O descanso que os medicamentos já não conseguem mais. O descanso, ó Pai, que o remédio para trazer o sono já não consegue mais. Traz o teu descanso. Oh, Espírito Santo, que nessa noite mulheres sejam desatadas de todo e qualquer sentimento que as prenda a um passado sem o Senhor. Que aqui comecem hoje novas histórias. Ainda que tenhamos aflições, ainda que tenhamos lutas, porque elas vêm. A tempestade, ela vem. A tempestade, ela pode continuar, mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor que nos leva além. Oh, Espírito Santo. Vamos cantar pela última vez esse refrão. Diga assim: Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou além, sobre as águas tu